episódio anterior de A Passagem para Eluma, os aventureiros desceram do barco e caminharam até a ilha de Terras Desconhecidas para investigar quem era a criatura que deixava grandes pegadas na areia. Seguindo floresta dentro, eles começaram a perceber que algumas coisas não combinavam com o que eles estavam imaginando sobre a ilha. O fato dela ter sido chamada de abandonada pelo Capitão Mastron os intrigou, mas depois do Essex ter dito que algo foi enterrado na ilha pelo líder da Boca de Tubarão, deixou o grupo curioso sobre o que seria tão importante para ter sido deixado aqui. Depois de acidentalmente perderem o rastro da criatura, Confiança achou algo que interessou ao grupo: uma moeda de platina jogada no meio da ilha. Ela já estava muito suja e parecia estar ali há um bom tempo, mas os olhos afiados do meio-demônio não a deixariam passar despercebida. Analisando melhor a moeda, eles viram que se tratava de algo distinto. Ela carregava o símbolo de Sulaniel, o Império dos Elfos Dourados. Sabendo que em Sulaniel os mercadores só aceitam esse tipo de moeda, eles resolveram guardá-la para o futuro. Seguindo algumas pegadas, o grupo acabou esbarrando numa luz que foi encontrada pela nébula e resolveram aproximar-se dela. Com medo e ansiosos para saber do que se tratava, Wilhand arremessou uma pedra na luz e percebeu que a pedra a atravessava, mas depois disso, ele também não conseguiu mais enxergá-la. Alguns objetos foram arremessados antes do guardião ter uma ideia: encontrar e conversar com um animal da região para tentar buscar ajuda. Um pequeno esquilo foi escolhido como alvo de sua magia, e ele parecia bem desconfiado. Porém, Wilhand sabia como agradar a criaturinha e lhe ofereceu um pouco de comida. Logo, o esquilo estava respondendo, mesmo que de forma muito confusa, tudo o que ele sabia sobre as perguntas feitas pelo grupo. Depois de perceberem que era seguro atravessar, Confiança resolveu analisar o que havia do outro lado, tomando sempre muito cuidado com qualquer ameaça. Ele se deparou com uma mansão muito bem iluminada e 2 guardas que a protegiam. A vegetação também não parecia fazer sentido, e tudo lá era diferente da ilha. Nébula percebeu que aquele lugar estava cercado por um domo de magia, e que logo menos o domo se partiria por estar enfraquecido. O grupo se apressou para entrar, e logo perceberam pessoas vestindo capas azuis. Aquele era o esconderijo da Boca de Tubarão que o Essex havia dito. Na tentativa de encontrar algumas coisas, Confiança e Wilhand se apressaram em apagar 2 guardas, mas algo assustou o guardião. Um dos guardas, antes de ser abatido pelo Confiança, parecia tê-lo reconhecido, o que deixou o grupo em dúvida sobre o que eles deveriam fazer a partir de agora. Que tipo de problemas eles teriam de enfrentar dentro daquele lugar? Vocês conseguiram adentrar o esconderijo que fica nessa ilha. O esconderijo da Boca de Tubarão, tá? Essa gangue que vocês passaram a conhecer, né? E que passou a fazer parte da aventura de forma muito mais próxima dos jogadores, tá? Vocês conseguiram adentrar essa mansão. E conforme vocês procuraram, né? Com muito cuidado, vocês viram 2 pessoas, né? Logo após essas pessoas terem sido, né, atacadas, sendo uma delas mortas, o Wilhand e o Confiança tiveram uma pequena discussão, uma breve discussão ali, mas eles já chamaram o Tenjin e a Nébula para junto deles, para que eles pudessem continuar vasculhando a casa. O Wilhand, ele foi o primeiro a olhar uma das salas que estava aberta. O Wilhand, ele encontra algo que, como eu disse no fim da sessão passada, é algo muito esquisito. Cara, ela é uma sala muito grande, tá?
E, cara, não demora assim pra você perceber que provavelmente era essa sala que os guardas estavam protegendo, tá? Logo na entrada dela, você vê que tem uma escrivaninha, né? Tem alguns papéis, alguns livros, você vê que tem algumas moedas também, moedas de tamanhos e de cores diferentes, que foram deixadas em cima dela, né? De forma muito bem organizada, tá? Essa é a primeira coisa que você vê quando você entra nessa sala, tá? Nas paredes, você vê que a sala inteira é muito adornada, tá? Nas paredes você consegue ver cabeças de criaturas. Você vê cabeças, inclusive, de krakenitas. Tem outras criaturas marinhas também. Não só criaturas marinhas, tá? Deixamos isso claro. Mas tem várias cabeças de criaturas de tamanhos diferentes, de cores diferentes. Uma coisa que te chama muita atenção é que mesmo sendo criaturas comuns, por exemplo, ursos, leões, panteras, são cabeças maiores, cabeças mais monstruosas, sabe? Algumas visivelmente, talvez mutantes, sabe? São cabeças de animais que você conhece, mas que, cara, elas não têm o mesmo aspecto que você teria visto na natureza, por exemplo, né? Essa é a primeira coisa que você vê nas paredes. Fora, obviamente, as tapeçarias, né? Tipo, tem muitos quadros também. Quadros muito bem pintados, né? Bordas nesses quadros, né? Essas... como é que eu posso dizer? As bordas dos quadros são muito bem adornadas. Você, cara, olhando muito rápido, você sabe que tem muitas coisas que são muito caras ali dentro, tá ligado? Isso chama muito a tua atenção. São coisas de muito valor. Bolsinha, bota na bolsinha. Não, é sério, se tiver alguma coisa muito tipo assim, que é leve e valiosa, eu vou pegar. Certo, vamos lá. Então, posso supor que você entrou na sala, correto? Tá, primeiro eu vou dar uma olhada assim, se tem uma armadilha e tal, né? Ok. Wilhand, faz uma percepção aí pra gente. Pra ver se tem alguma armadilhazinha. Tá achando que é da assim? sala. Peguei. Vai que né? Oh yes, baby. 20 final? 20 final. Show. Seguinte, Wilhand. Provavelmente, né? Não tem nenhuma armadilha aí, não. Pelo que você tá olhando, a única coisa guardando essa sala... A única coisa guardando essa sala eram os guardas. Tá. Too easy. Eu começo a entrar assim, olhando pros lados, assim, olhando pra ver se tem algumas janelas, tem alguém olhando pela janela. Eu tento ver toda a saída, entrada. Neste quarto não tem nenhuma janela, tá? Não tem nenhuma janela. Você vê, cara, que é um quarto muito organizado, ele é muito limpo, tá? Muito limpo mesmo. E é daqui que vem aquele cheiro que vocês sentiram quando vocês entraram, tá? É um quarto que ele é muito limpo. Esse cheiro desse perfume doce que fica pairando no ar te deixa, Wilhand, até um pouco tranquilo, sabe? De estar ali dentro. Uhum. E, cara, você percebe que espalhadas em alguns lugares... Espalhadas é uma forma muito forte de dizer, né? No quarto, né? Próximo das paredes, você vê similares a caixões ou caixas, né? De vidro transparente. E por dentro disso, você vê que tem manequins usando algumas roupas. Próximos desses manequins, você consegue ver, Wilhand, algumas armas dentro de alguns lugares também feitos destes vidros, né? Caixas fechando e guardando essas armas. E uma coisa que te chama muita atenção são armas que algumas estão enferrujadas, outras estão quebradas, outras estão muito danificadas, sabe? São armas que são muito antigas. Uhum. Pode falar. Quando tu falou caixões, é uma caixa grande? Isso, uma caixa grande de vidro. É que tu falou caixões e manequins, eu achei que tinha um manequim dentro de um caixão. Eu disse Tá ligado? similares a No sentido caixões. de display, né, Frank? Isso, exatamente.
Aham. Mas assim, alguma arma... É tudo antigo, tipo... Sim. É valioso historicamente, ou tem alguma arma que eu vejo, boto o olho e falo... essa arma é valiosa porque ela é foda. Tá, então, Wilhand. Tem 6 armas aí. Tá. Qual dessas armas você quer dar uma olhada mais atentamente? Uma olhada muito tranquila, sem encostar Isso. muito. Tá. Olha só. Tá, mas quais são as armas especificamente? Tem uma espada. Tem uma espada. Interessante. Uma espada que você vê que ela seria uma espada longa, né? Mas essa espada, ela tá com a lâmina dela quebrada no meio. O que foi feito aqui é que colocaram o pomo da espada e a lâmina da espada no mesmo lugar, mas você percebe que ela está quebrada, né? Do jeito que ela foi colocada ali, você percebe que ela foi colocada propositalmente, mostrando que ela tá quebrada. Ninguém tentou reforjar essa espada, tá? Isso daí é visível. Tem uma espada, tem uma adaga com a lâmina completamente vermelha, mas você percebe que a lâmina ela já tá quase que inteiramente enferrujada, tá? Tem uma azagaia também. Essa azagaia, ela tá faltando a ponta da lança dela, né? Tu percebe que ela não foi cortada. Ela foi, tipo, cara, alguma coisa despedaçou essa lâmina, né? Dessa azagaia. Você tem também uma outra espada. Dessa vez é uma espada grande de 2 mãos, beleza? E essa espada, ela tem vários... Como é que eu posso dizer? Várias marcas de danificação na lâmina dela. Essa espada já não tem mais fio, basicamente. Ela já não tem mais fio. Ela foi completamente danificada. Uhum. Pode falar. E a espada longa não é a mesma coisa que uma espada grande de 2 mãos? Não, a espada grande de 2 Ela é mãos... versátil? A espada longa você consegue usar com 1 ou 2 mãos, entendeu? É a espada que o Tenjin usa. Basicamente. Eu olho pro grupo e falo... Pessoal, alguma dessas armas aí é interessante pra vocês? Eu sei que elas estão meio destruídas, mas... Assim... Se tivessem boas... Vocês iam... querer uma delas? A gente tá por perto, Frank? É, Você tá vendo isso? Então, daí eu falo, vocês estavam do lado de fora, né? Do quarto. Mas a gente pode ter se aproximado? Será? Sim. Mas no momento que eu falo, eu acho que eles conseguem me ouvir, né? Eu acho que não estão tão longe assim. E daí eu falo, essa adaga talvez seja interessante por confiança. Olha... Eu dou uma olhada assim... Da última vez que a gente pegou alguma coisa deles, a gente não conseguiu retirar. Aqui, ó. Você tem certeza que você quer pegar alguma coisa Não deles? consegue chamar o cara lá, o teu... Sei, eu não sei o que ele é teu, mas O namorado dela? Ele não é meu namorado! É o flirt, gente. Não é! Tá no processo, tá no processo. Tá, o teu rolo aí. Tu consegue pedir pra ele ver se tem algum negócio? Não é aí? assim que funciona. Droga. Ô, Frank, Pode falar. a gente tá ali na frente, né? Vendo as espadas, as coisas. E aparentemente eles têm alguma importância histórica. Sim, talvez. Porque a gente já leu sobre muitas coisas, ele pode já ter visto sobre isso. Pode sim. Volts. Perdão. Tenjin. Existem 6 armas ali. Como eu tinha dito, né? No primeiro momento. Uma espada longa, uma adaga, uma azagaia, uma espada de 2 mãos, uma flecha. Sim, uma flecha. Uma alabarda e um cajado. Qual desses você tem interesse de dar uma olhada? Tá, Ô, Franklin, Assim. todas estão deterioradas? Tudo? Sim, todas estão quebradas, danificadas, enferrujadas. Depois da... Depois da Névola ter falado que não é assim que funciona, eu chego perto de confiança e falo... Era melhor ter arranjado um mago. O mago sabe desse rolê. Sabe das coisas. Ô Franklin, de aparência assim, tem alguma que chama mais atenção? É toda chama igualmente atenção? Tenjin. Planos pro Tenjin. Cara, você olha a espada, você olha a azagaia. Algumas delas têm algumas descrições que talvez você já tenha ouvido falar.
Mas o último, Tenjin, o cajado, você já viu ele. Eu já vi. O cajado é o lamento de Kataji. Queria tanto saber agora. Então, Ele tá Eu quebrado, entendi. ele tá deteriorado, mas ele tá lá. Mas é ele. Tem as coisinhas tudo Sem pendurado sombra lá. de dúvida. Sim, tem vários amuletos pendurados nele. Cara, é o lamento de Kataji. O Tenji ele começa a olhar isso ali, vai mais perto. Tomando cuidado, né? Porque ele não tava ali quando o Yu a gente tava checando se tinha armadilha e tudo mais. Pessoal, eu já vi isso aqui. Ele aponta pro cajado. Ele não toca. Ele chega mais perto, assim, pra mostrar. Onde você viu isso? Então, já fazem alguns anos. Eu parti com um grupo em uma região um pouco distante daqui. Então tu tem outros? É complicado. Você nos trocou? Parece que ele tem muitos amigos. Outros. Eu não sei onde eles estão. Ele foi foi por pouco tempo. Eu ajudei eles com uma missão que eles tinham pra contra um grande mal que tinha lá naquela região. Eles não eram E eu vi bandidos esse de cajado. novo, né? Não, dessa vez não. Eles conseguiram fazer o bem naquela vez. Eu não sei o que aconteceu com eles. Certeza. Você tava lá. Eu não vi o desfecho da coisa. Eu fiquei do lado de fora, mas eles eram bons dessa vez. E Eu boto meu voto de confiança em você de que você tá falando a verdade. não, dessa vez eu tenho certeza que eles eram bons. Eles lutaram contra zumbis de gelo. Zumbi do quê? De gelo. Nébula. Rola história. Tá? 20 final, Nébula? 20 não, perdão, 17 final? Bota mais 2 aí porque eu fiquei curiosa. Desculpa o barulho. Olha, ele começa a falar sobre essa aventura que ele conheceu novas pessoas e tal. Ele fala sobre zumbis de gelo. Vem uma história, né? Você ouviu falar sobre como alguns anos atrás um castelo no topo de um monte lá no extremo norte foi derrubado. Você lembra de ter ouvido sobre zumbis de gelo no extremo norte? E isso talvez faça alguma ligação com o que o Tenjin tá falando. Você só não tem certeza se tá certo. Em que lugar do norte? Eu sei o nome do local? Não. Não. Você só Extremo sabe norte. que o extremo norte é um lugar muito frio. Você... Entendi, você esteve no extremo norte? Ele olha assim. Ele lembra, assim, porque ele passou por muitos lugares. Foi lá mesmo. Foi. Num castelo? Tinha um castelo. Então. O castelo foi a última parte. Eu estive mais andando pro extremo norte. O castelo ficava, Franklin, Monte Kataji, né? Uhum. Ficava no topo do Monte Kataji. Nossa, menino, você anda bastante, viu? O extremo norte é muito, muito longe de onde a gente já andou. Pra caramba. Quão longe? Viajado. Cara, de barco pro extremo norte, vocês vão... Foram 3 meses, não foi, Tenjin, que eu tinha te dito? Acho que foi algo assim. 3 meses. De onde vocês estão agora, de barco pro extremo norte. Isso, obviamente, fazendo várias paradas, tá ligado? Caramba, Foi você é de Portugal pro Brasil? É bem longe, é bem Ainda. longe mesmo. Não, eu É lembro eles que o caminho pensavam. era muito difícil também. Então, enfim. Mas era um grupo Eu vou bom. querer saber dessa história, viu? Ô, Nébula, Hum. quando ele começa a falar isso, você e o Confiança, quase que por instinto mesmo,
acabam se entreolhando, sabe? Do jeito que o Tenjin tá falando, essa arma ela só pode estar aqui por um motivo. Ela tem algum valor. Mesmo do jeito que ela está, ela tem algum valor. E algo acaba estalando na cabeça de vocês. É dinheiro, bota na bolsa. Todas as armas devem ter algum valor. Exatamente. Se essa tem valor, essas também têm valor.